Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Polincast. Eu sou Enzo Junqueira e hoje aqui nós temos duas visitas ilustres, hein? No meu corner esquerdo aqui, ele, que é formado em marketing, tem uma família linda, 2 filhos, diz que gosta de jogar futebol, nunca vi jogar, né? Não sei se joga também, a gente vai fazer uma competição entre empresas para ver se dá certo. Que gerencia não, se não for a maior empresa de distribuição de aço do Brasil, a Udiaço, Danilo Soares. Seja bem-vindo, Danilão. Obrigado, Enzo. Obrigado pelo convite, é um prazer. Espero que a gente tenha aí um bate-papo gostoso e produtivo. É isso aí. Aqui do outro lado da mesa aqui, ele, que é gigante na engenharia, é gigante literalmente, na altura, né? Na engenharia. É gigante literalmente, né? Ele que também tem um filho, o Arthur, gosta de algum esporte, mas ele não quis dizer, que ele falou que é segredo, que ele gosta de vários, e que está há 12 anos na engenharia, vai contar um pouquinho da trajetória dele para nós. Grande Eliseu Marçal, muito obrigado pela visita, por ter vindo aqui gravar isso. Eu que agradeço, Enzo, é uma honra participar desse podcast. Vamos que vamos falar sobre o mercado aí, sobre o aço. Vamos, falar de tudo um pouquinho, né? Vai ser legal. pouco. O tema de hoje não posso nem fugir do assunto, né? Danilo está aqui, é aço, fornecimento de aço, mas o tema de hoje é aço e suas transformações, tá? Todo mundo sabe, né? O aço é um dos materiais mais versáteis, um dos materiais mais antigos usados na construção, né? E na humanidade, né? O aço até teve uma idade antiga chamada Idade do Ferro, que é há 4.000 anos antes de Cristo, né? E aí o ferro começou a fazer as transformações, depois veio o aço. Quando o pessoal começou a bater o ferro lá, esquentar junto com o carbono, percebeu que o carbono endurecia o ferro e começou a transformar o aço, né? O ferro em aço. E na Revolução Industrial, o aço começou a ser bastante utilizado, né? Em pontes, as transformações foram maiores e tudo mais. E tinha campo para crescer, né? Nossa! Tava tudo nascendo em desenvolvimento ainda e aprendendo como lidar com tudo isso. Exatamente. Então, assim, é um material que é muito versátil. É um material que você emprega em qualquer tipo de situação na construção civil. E é isso que a gente vai tratar hoje aqui. Legal. Né? Com a Udiaço, que não tem melhor para dizer sobre isso, né? E o Eliseu. Só um pouquinho da história, assim, eu vou chutar aqui, tá bom? Eu acho que eu entendo um pouquinho. O vergalhão, a barra de vergalhão, ela vem da laminação do lingote de aço, é isso? Isso aí. É isso, né? Isso aí. Ele é produzido por uma laminação. Isso. E depois é colocado aquelas nervuras, né? Para poder dar resistência. Isso. Muito... Para aderência na hora ali da concretagem, essa nervura também ela facilita essa congruência, né? Uhum. Essa absorção do concreto junto com o aço. Tá vendo? A gente vai aprendendo, ó. Vem aqui, ó. E o Polincast é cultura. Aumenta a ancoragem, né? Aumenta a resistência da ancoragem no também, concreto. Isso. Também. Absorção, a resistência da ancoragem. Você vê que parece uma coisa tão pequena, tão clichê. Às vezes, para quem bate o olho, parece só uma questão estética, né? Mas tudo ali tem um motivo, tem um porquê, tem um estudo por trás. Tem as bitolas, tem todo o as sistema de resistência por trás disso tudo, né? Isso. E nesses 12 anos de trabalho, vamos contar um pouquinho da sua trajetória, depois da do Danilo. Como você passou, por que empresas você passou, não precisa citar nomes, mas sim setores, e sua experiência com o aço nessas construções, entendeu? Sim. A parte de aço e concreto onde eu passei era o que mais era utilizado, né? Então, passei em construtoras de empreendimentos multifamiliares, residenciais. Então, o emprego do aço é praticamente a vida da construção. Então, não tinha o que se fizesse que o aço não estava presente. Desde construções em alvenaria estrutural, que vai o aço no grout, concreto, viga, pilar e laje, que também vai, concreto, que é o concreto armado, e em si só casas em estrutura metálica, que vai o aço puro, o aço sozinho. Então,
o emprego dele é bem utilizado, é bem... Como você falou, ele é bem versátil, né? Bem versátil. Ainda você é novinho, né? A gente não pegou essas construções, mas talvez aquelas pessoas que moravam em zonas rurais antigamente, né? Porque na Revolução Industrial, não utilizava, até lá não utilizava muito aço para a construção civil. Por isso que eles faziam pontes e obras com pedras, né? Isso. E eram pedras, para dar resistência, eram pedras muito grandes, né? Para poder dar resistência. E aí o aço vem para poder... Para dar sustentação do negócio. Aí veio o aço. Alguma coisa tinha que segurar aquela estrutura, né? Exatamente. Aí veio o aço. Aí o aço faz o quê? Diminui tudo, essas paredes de pedras, para poder chegar nessa tecnologia nova que é isso daí. Ô Danilo, e de aço? Me conta a sua trajetória até chegar no aço. Como você chegou no aço? Olha, não é tão complexa, tá? Eu sou um cara de uma empresa só. Eu trabalhei 20 anos. Eu não tem problema falar aqui? Abrir qual era a empresa? Não. Claro que tranquilo? Não. Você então, fica à vontade. Eu trabalhei 20 anos na Heineken. Então, para você ver, né? Eu saí da bebidas para o aço, que é um mundo completamente diferente. É um abismo de diferença. Então, claro que eu tive uma trajetória dentro da Heineken, vivi muita coisa lá dentro, aprendi muito, desenvolvi muito, passei por muitas funções. Então é legal que todas as vezes que você muda, isso te desafia. Então todas as vezes que você é desafiado, isso te alavanca, te desenvolve de alguma forma, te tira da zona de conforto. Exato. Então é bacana que em 20 anos eu passei por 8 funções. Eu não vou contar aqui, senão a gente vai fazer outro podcast só para contar essa história, essa linha do tempo, né? Mas vamos marcar, vai ser legal. Mas vamos marcar. Vai ser legal. Uma hora dessa a gente para num barzinho aí e a gente conversa. Mas assim, uma empresa que eu tenho uma gratidão enorme. Vivi muita coisa lá, estudei, me desenvolvi. E aí surgiu o Old Aço. Assim, sinceramente, o meu objetivo de vida era continuar lá. Não, eu tô bem, não mexe comigo não. Né? A empresa tem uma cultura organizacional legal, dá oportunidade, a remuneração ali tá ok também, olha para o funcionário. Então, eu não tinha pretensão de mudar. Só que a nossa vida é imprevisível, né? Às vezes a gente traça um planejamento, mas as coisas mudam. E faz parte. Os momentos mudam, as prioridades mudam, os objetivos mudam. E aí, quando surgiu o Old Aço, eu confesso que eu fiquei em dúvida, né? Poxa, vou largar o certo pelo duvidoso? Eu tô aqui, eu sou especialista hoje no que eu faço, com toda humildade, porque você fica 20 anos. Uhum. Por mais que você tá mudando ali de função, de atribuição, mas são 20 anos ali naquele ciclo. Então, e até a visão das pessoas sobre você. Exatamente. Né? Você já tinha uma história, você já tinha um crachá construído. Fala, não. E aí, quando você sai e muda totalmente o segmento, você zera tudo. Então, você tem que chegar aqui, você tem que provar tudo de novo. Não que você não tenha que continuar, né? Porque a gente tem que ter constância nas coisas. Só que eu resolvi mudar. Por quê? Primeiro, a Old Aço é uma baita de uma empresa. A gente olha a história aí, 36 anos de história. Pô, a gente está na primeira geração, quase chegando na segunda, né? O que os caras construíram na força do braço, né? Na expertise, mas muita inspiração, mas muita transpiração, não é para qualquer um. É uma trajetória bonita. Eu posso estar enganado, mas ali na Getúlio, eu acho que eles foram a primeira empresa ali. Sim. Aí depois eles alugaram um terreno do lado, que tinha uma casinha para poder fazer alguns controles, mas ali eles foram o primeiro. Ali foi pioneiro. Não tinha mais nenhuma empresa ali. Aí depois de muito tempo veio a vizinha ali. A vizinha ali veio a Pinhal. Aí depois começou várias empresas. Mas a Old Aço foi a única. Foi pioneira. Ela desbravou a trecho, Getúlio olha que ali. Coisa. É muito legal. A gente vê as fotos, você olha assim de cima, macro, você fala, poxa, cara, parecia um fazendão. Um negócio... E hoje você olha ali, a estrutura que tem a região, mas enfim. E nasceu em São Carlos, né? Nasceu em São Carlos. Quando a gente vê caminhão da Old Aço no Guarujá, em outros lugares, no sentido Guarulhos. A sede é em Guarulhos. Carapicuíba. Parece que eu já vi alguma coisa no Guarujá. Guarujá. Não, que assim, a sede é Carapicuíba, mas a gente tem uma outra unidade no Guarujá, a nossa, e agora a gente foi para uma quarta unidade, que é Resende. Olha isso. Já é fora do estado. Já na divisa ali, interestadual, né? Mas já tá fora do estado, já é Rio de Janeiro. E começou em São Carlos. Começou aqui. Você vê, e a gente vê caminhões, viajando a gente vê caminhões de aço, assim, nossa, essa empresa é de São Carlos, assim, e a gente vê aonde ela conseguiu chegar. E até fora do estado. A gente vai pegando as bordas, né?
Só que assim, o que me brilhou os olhos para vir, além de toda a estrutura, né, da idoneidade da empresa, dos donos, que acho que isso é importante, é um segmento que é muito promissor. Você estava falando aí da história do... Opa! Você estava contando aí da história, né? Do quanto a coisa evoluiu, campo que tinha para crescer, mas ainda tem muito campo para crescer. E a gente olha a construção civil, às vezes eu pego essas estradas aqui no interior, eu passo na estrada e eu começo a olhar, né, meu campo de visão lá no horizonte, e falo, cara, isso aqui daqui a uns anos, talvez décadas, vai ser prédio, vai estar tudo urbanizado, mas tem muito campo para crescer, ainda mais na região onde eu estou inserido. Tem na capital, tem no litoral, tem campo para crescer em todos os lugares, mas especialmente aqui tem muito campo. Então foi isso que me fez arriscar, é um risco, né? Eu lembro quando... é muito drástico. Eu lembro quando o Danilo chegou, e aí eu acho que ele morava em Ribeirão Preto ainda, né? É verdade. E ele tinha acabado de construir uma casa em Ribeirão. Verdade. Eu lembro dessa história. Ele tava todo ressentido ali, falando, puxa vida, eu construí uma casa, agora aqui vai ser meu porto seguro. Eu não sei o que eu faço. Ah, mas não deu 6 meses, já tinha mudado pra cá. Mas o dono falou assim, muda. Eu falei, não, porque eu viajei muito na área. Falei, não, me deixa tranquilo. Tô acostumado a viajar. E eu não quis sangrar a família também. Falei, a família tá bem, já tem um ciclo de amizade. Eu já tinha mudado de São Paulo pra Ribeirão. Falei, não, tô confortável aqui. Se tiver que sacrificar, sacrifico eu. Eu vou e volto. Eu falei pra ele, tem problema? Não tem problema. Então tá bom. Só que ele falou, você não vai aguentar. Eu falei, não, fica tranquilo, eu sou do trecho. Eu sou da estrada. Só que é o seguinte... A partir do momento que você começa a fazer esse trajeto todos os dias... Cansa, né? É o mesmo trajeto todo dia. E aí tem um outro detalhe, né? O primeiro ano sempre é mais difícil, porque eu saí de um segmento completamente diferente. Então, chegar lá, você tem que conhecer as pessoas, conhecer a cultura, conhecer o segmento. Não, então, te exige mais. E outro, você começava a fazer reunião muito cedo para poder ajustar a equipe, aí você tinha que sair de madrugada de Ribeirão. Saía muito cedo, chegava tarde. Chegou um dado momento que a minha esposa falou, olha, não dá mais. Se você não virar essa chave aí, eu vou embora. Eu vou sozinha pra São Carlos. Não, vamos embora, vem comigo, vamos pra São Carlos. Mas aí eu tive toda a retaguarda também da empresa. Mas sua escolha foi certa, porque eu também não sou de São Carlos. Você só se estabelece na empresa ou no local quando você cria raízes, né? E as raízes são realmente essa. Você fazer um ciclo de amizade, você construir alguma coisa aqui, você morar, os seus filhos estudarem aqui. Então você cria raízes, entendeu? E aí você começa a gostar, começa a olhar para a cidade com outros olhares, né? E é isso aí. Então sua trajetória foi e assim, 20 anos de uma pessoa só? 20 anos, pedi para sair, com muita gratidão. Me coloquei à disposição para poder tentar passar o bastão ali, não prejudicar o setor, não prejudicar a área. Então, essa transição foi muito tranquila. A própria Diaço me deixou também confortável. Falar, não, veja aí o melhor momento para você também não deixar lá o pessoal desguarnecido. Então, foi feito tudo da forma mais profissional e honesta possível, como tem que ser. Eu acho que a gente tem que zelar, ter um nome, ter uma reputação. A gente tem que cuidar disso. Tanto é que até hoje eu tenho contato, a gente fala, às vezes a gente sai juntos. Então, ficou ali até um estágio além do profissional, criou uma amizade. Foi muito tempo, né? Aí as pessoas me perguntam, pode ser que você me pergunte ou não. E aí, se arrependeu? É unânime, às vezes eu tô numa resenha, às vezes as pessoas falam, e aí, se arrependeu? Não me arrependi não. Muito pelo contrário, acho que a Audiaço me desafiou e tem me desafiado todos os dias. Claro que quando você sai de uma multinacional para uma empresa familiar, a cultura é diferente e faz parte. Em qualquer ambiente que você mude, muda, é diferente. Mas é legal que eu tenha essa bagagem, eu aprendi muito, tenho aprendido com a Audiaço, mas eu também posso contribuir um pouquinho com essa bagagem que eu trago de multinacional. E é uma troca, né? Com certeza. Ali tem muita gente competente já. Sim. Então isso é muito bacana. Agora, os desafios da construção, né? A gente passou por um momento em que as pessoas que especificavam aço não eram engenheiros, né? Os construtores antigos eram aqueles que especificavam aço, né? Era na vivência, né? Naquele padrão que ele já tinha desenvolvido, né? As brocas não eram muito grandes, né? As fundações e tudo mais. E depois passou para especificações, né? De cálculo estrutural, para poder fazer a especificação correta do aço. Hoje em dia, como é que está isso? Tá mesclado? Mais engenheiros especificam ou ainda continua na parte mais cultural, na parte de vivência mesmo? Eu vejo mais pelo padrão da casa, Enzo. Então, tem aquele profissional que ele só executa a casa se tiver todos os projetos complementares dessa edificação.
para eles realmente saber. Tem o proprietário que também faz questão do construtor ter os projetos em mãos para saber o que vai ser planejado desde a planta. Mas também tem o pessoal raiz, vamos falar assim, que toca a casa na experiência, que faz um modelo repetitivo, nunca deu problema, não vou mexer. Mas não é porque nunca deu problema que você vai continuar fazendo errado, vamos falar assim. Então, tem a pessoa que vai e coloca uma viga, vamos falar assim, super armada, vai aguentar pro resto da vida, só que você vai estar ferindo o bolso do seu cliente, entendeu? Então, tem realmente casos e casos. Tem casinha pequena que você vai fazer vai repetir 1000 vezes, nunca vai dar problema. Sempre vai ser o mesmo aço, sempre vai ser a mesma coisa, sempre vai ser a armação mínima. Mas tem algumas coisas mais incrementadas, porque hoje você pode ver que os projetos modernos é muita coisa em balanço, são vãos grandes, não quero pilar, eu quero que minha laje fique com uma sensação de flutuar. Então, a arquitetura hoje ela mudou muito o cenário das casas. Então, vou falar assim que não é muito no know-how, não é muito no achismo. No achismo. Vai fazer a coisa no achismo, vai dar algum problema. No futuro, alguma coisa pode acontecer. Mas e com relação, vou te fazer uma pergunta, mas é uma pergunta de leigo, tá bom? Ao longo dos tempos, toda a estrutura também, o tempo mudou muito, as chuvas são torrenciais, são chuvas muito grandes, frio extremo, calor extremo. Isso afeta muito no projeto de estrutural de uma casa hoje ou não? Pode afetar sim. Em relação à temperatura, mas pensar em troca de calor. Então, ventilações, abertura, espessura de parede. Dependendo do local que você faz a construção, partindo para a estrutura, maresia, campo, também muda a questão de cobrimento do aço. Então, todos os fenômenos naturais é pensado no cálculo de estrutura. Então, vai chover demais, o solo muito saturado, você tem que pensar nisso para poder fazer a fundação. Tudo. Solo mais ardiloso, a profundidade muda. Exatamente. São características locais, né? E isso é uma coisa engraçada. Isso é uma coisa engraçada que se repete muito em São Carlos. A pessoa faz uma casa, vamos falar assim, nos dois extremos. No Jardim Medeiros faz uma fundação e vai querer fazer uma outra casa no Tangará, sei lá. Eles fazem a mesma profundidade de estaca, a mesma armação, ele se repete. Mas não quer dizer que o solo é o mesmo, entendeu? Então, vai dar uma diferença. Aí, para não errar, eu vou fazer para mais. Fazer para mais, eu vou mexer no bolso de quem está pagando. E às vezes esse mais também não é o não correto, é o correto. Né? Podia ser, às vezes, até menos. Podia ser até uma sapata mais simples, coisa muito mais barata, entendeu? E olha como é importante você ter o senso de dono, né? Num processo como esse. Porque às vezes não, a grande maioria das vezes quem está te contratando não detém o conhecimento técnico. Acho que a maioria. Então você está ali como técnico e muitas das vezes a parte de execução, mas de prestar uma consultoria também, de orientar. Falar, por aqui é o correto, por aqui vai gerar mais economia, talvez aqui não tenha tanta economia, mas te traz segurança. E aí, evidentemente, depende do crivo de quem está contratando. Exato. Você quer assumir esse risco? Exato. E a decisão é tua. E você faz cálculo estrutural também, ou você gosta mais da parte de execução de obra? Eu gosto mais da parte do projeto. Do projeto. Da execução a gente presta consultoria, uma direção técnica, então vai ter a obra, explica como que deve ser feita cada etapa. Acontece muito do cliente estar executando por conta própria. Então ele contrata o nosso serviço para ir até a obra e orientar ele como ele deve fazer. Já cansei de ir em obra que não tem engenheiro, a pessoa mais humilde, tá fazendo a casa com suor lá. E eu falo, você pode tirar metade desse ferro que você está colocando aqui, porque você está colocando muito aço em posições, não é tirar da obra, mas você está colocando em posições da viga que você só está colocando, ela não vai fazer função nenhuma, não vai ter nada aí. Tirar ou deixar lá aí, vai ficar na mesma coisa. Então, e ela vê que isso é importante porque é economia para ela. Então, ela vai no meu pedreiro, falou que eu tenho que fazer isso. Ele falou porque em algum momento da vida dele deu certo. Mas não quer dizer que se deu certo, sempre vai dar certo. Ou que sempre vai ser a mesma situação em todas as obras. Agora, existe uma confusão. Eu faço uma confusão sempre. E aí vocês são os doutores disso. Vocês vão estabelecer aqui o que é o que não é. Eu não entendo nada. O que é? Quando você vai comprar um aço, você fala assim, você quer barra ou aço armado?
Você quer corte e dobra? Como que é estabelecido isso num projeto? Explica aí o Danilo complementa. Depois eu quero dar uma pincelada, que isso para mim é importante. Até para esclarecer alguns pontos que eu tenho certeza que há muita dúvida nisso. Eu mesmo sou... Vou até anotar, empresta seu caderno. O que acontece? Ó? Geralmente, quando você faz o projeto de estrutura, tem uma prancha lá que a gente chama prancha de armaduras. Nas vigas, ela vem corte e dobra. Então, ela vem a viga fracionada em tamanhos de cada peça, cortada e dobrada. Vamos falar assim, a ação de armar pode ser tanto na obra quanto pode ser na loja. Eu dou muita preferência para quem faz a armação. Dou preferência, assim, não posso dar preferência, mas eu prefiro muito mais quem vai fazer a armação na obra, porque evita ficar cortando a viga. Um exemplo, você vai fazer uma viga que várias outras vigas cruzam ela. Se você pede armado, chega na obra essa viga já montada, para ele fazer esse cruzamento de vigas, ele tem que cortar uma das vigas. Então sempre gera corte, você não vai estar com tanta atenção, você não vai fazer depois de transpasse de emenda. Se não fazer transpasse de emenda, na concretagem vai causar alguma patologia no futuro. Então, tem situações que você comprar o aço armado, a obra vai sentir mais dificuldade em relação à montagem dela na caixaria do que se tivesse montado na obra, peça por peça. E existe mão de obra para fazer isso hoje em dia na obra? Vamos falar assim que residências menores é mais fácil trabalhar com vigas menos elaboradas. Então, construções menores geralmente é 2 barrinhas em cima, 2 barrinhas embaixo, é uma viga simples. Quando você pega casas, vamos fazer um padrão maior, que é o que eu falei, que tem mais balanços, mais vãos grandes, a viga consideravelmente ela começa a ficar mais alta, é uma armação negativa, uma armação assim, bitolas maiores na parte de cima, que se você não prestar atenção, você faz ela de ponta cabeça. É uma viga mais pesada, então você tem que ter, vamos falar assim, um armador. Tem muito pedreiro raiz que monta tranquilo, mas a ideia seria uma função do pessoal de armadura, de armação. Daí a importância, né, de ter um profissional para poder acompanhar esses processos em obra. E outra coisa, aço é parte estrutural, né? Não dá para ser, eu acho que é assim, não dá para ir na incerteza. Então, tem que estar embasado tecnicamente. Então ele falou de corte e dobra e... Você chegou a falar de vergalhão? Não falou. Não é vergalhão não. Você pincelou bem. Então agora você complementa. Assim, a gente trabalha com 3 tipos de materiais, né? Só para ficar muito claro. A gente trabalha com vergalhão, que é o aço bruto ali. Que esse aquela barra de 12 metros. Que essa tem várias bitolas. Isso. Tá. Todos têm, tá? São 12 metros, cru. Se quiser, eu vendo o vergalhão. Você me pede, no outro dia eu entrego. Tem o corte dobra, aí já passa por um trabalho esse material, passa pelo nosso maquinário. O nosso corte dobra, ele vai espelhar exatamente o projeto que o Eliseu demandar pra gente. Se meu projeto é 8 metros com 10 centímetros de dobra para cada lado, a máquina vai cuspir exatamente espelhando, fiel. A gente pega o projeto, a gente planilha e a máquina vai espelhar exatamente o que ele está demandando. E tem um material armado. Qual é o problema do armado? É um material manufaturado. Não tem máquina para ele. Então a gente depende lá do fator humano. Então isso diminui capacidade produtiva. Então é um material mais restrito. Vantagens e desvantagens de cada tipo de material. Num primeiro momento, a barra parece ser um bom negócio. Por quê? Porque o desembolso é menor. Eu vou olhar ali o preço da barra. Só que aí, qual é a consequência da barra? Você vai pegar a barra, você vai levar para a obra, você vai ter que fazer ali o espelhamento do projeto. Só que é o seguinte, a perda de material é muito grande. Então, por exemplo, a minha barra é 12 metros. Eu não vou te entregar. Padrão. Se não for corte dobra, eu pego a barra e te vendo. Só que, assim, 12 metros, o projeto do Eliseu, ele pede 8 por 20 de dobra. Cara, o restante você perdeu. Você vai usar 3 metros de aço aonde? Então, você vai ter um prejuízo financeiro ali muito grande. Você acha que está economizando, mas você está perdendo dinheiro. O corte dobra, não. Você vai pagar e usar exatamente o material que a gente for te entregar. Numa velocidade muito mais rápido. E eu te entrego ali ele pronto. Então, por isso que hoje o nosso carro-chefe, inclusive, é o corte dobra e é o que entrega mais benefício. E o armado é aquilo. O desembolso é muito maior, né? Por ser um produto manufaturado, o prazo de entrega é menor, é maior, aliás. Então, isso te traz algumas consequências, alguns prejuízos. A gente trabalha, mas a gente indica o corte dobra.
agilidade, desembolso, os benefícios são muito maiores. Então, na verdade, vocês se complementaram na opinião, né? Na informação técnica. Você fornece o aço cortado, de acordo com o projeto que ele manda para você, já manda tudo na especificação certinha para a obra. Esse mesmo desenho segue para a obra de armação. Aí o pedreiro ou o armador vai armar de acordo com os desenhos. É isso, então? Correto. Então, até complementando a barra reta, tem situações que nem compensa você fazer o corte e dobra na obra. Um exemplo, muro de arrimo. Você vai fazer 300 metros de muro de arrimo lá, tem 3 mil estribos para dobrar na obra. O profissional vai ficar lá uma semana dobrando estribo. A máquina deve dobrar 5 mil estribos num dia, não sei. Então, produtividade muda muito. Exatamente. Né? E outra coisa, hoje tempo é padrão, dinheiro. né? Não, e tempo é dinheiro. Então, assim, geralmente as obras, ou tem alguém financiando por trás, ou tem um banco, dependendo do tamanho da obra, se for um prédio, se for um condomínio, tem sempre ali um banco por trás, né? Tem alguém aportando. E como que esse dinheiro entra? É medição de obra. A obra caminhou, a obra avançou, recebe. A obra não avançou, não recebe. Então, o papel dele, que foi contratado e que está nos contratando, é uma responsabilidade gigante. Uhum. Então, eu tenho prazo para cumprir com o Eliseu e ele tem prazo para cumprir com quem está contratando ele, que tem prazo para cumprir lá com o investidor. Então, você imagina o seu atraso, uma entrega. Então, prejuízo todo o processo. Toda a cadeia. Todo o processo. E assim, não é uma cadeia simples, né? Porque a gente primeiro negocia o preço, né? O vendedor vai lá, fechou o preço. Aí ele tem que mandar o projeto, vai para o meu setor de projetos. Aí eles planilham. Tem projeto de 40 folhas. Às vezes o cara fica 2 dias só planilhando para ter ali o resumo do aço. Aí fechou, tá tudo certinho. Aí vai lá pro PCP. O cara vai gerenciar, vai fazer a locação, cada bitola vai numa máquina, imprime etiqueta. Depois vai pra produção. Aí produz, carrega, entrega. Então, cara, é uma engrenagem com várias etapas, não é simples. E que tem que girar certinho, e que tem que ser um reloginho. Então, olha o tamanho da responsabilidade da Audiaço, né? Por isso que a gente tem 36 anos nesse negócio. E tem um fator, a gente pode errar, qualquer um pode errar, só que o nosso pós-venda também é atuante. Se aconteceu ali qualquer anomalia, qualquer desvio, 24 horas a gente resolve. Então é tudo muito rápido, mas tem que ser uma engrenagem assim que são vários elos conectados. E você falou de preço também no começo, né? Que às vezes o preço, o cliente vai comprar a barra, acha que tá ganhando, né? Vou comprar. Que o desembolso é menor. Parece que o desembolso é menor e tudo. Mas às vezes, na hora que ele chega pro pedreiro, que isso não foi combinado, né? Dele fazer corte, vamos pensar assim, aí o pedreiro repassa uma mão de obra para ele para poder gastar esse tempo para fazer todos os cortes de acordo com o projeto, né? Sim. Então talvez seja mais ágil realmente fazer do jeito que vocês especificaram aqui, né? Sim. É importantíssimo. Agora, o corte e dobra, a gente tem maquinário pesado para isso. O investimento é muito alto. Tem 13 máquinas lá de última geração. E tem coisa que não faz na obra. Não consegue fazer na obra. Um exemplo, uma bitola de meia. Quando você pedir pro cara ficar dobrando barra de meia na mão, o cara vai te xingar, vai dobrar. Mas com aquele ódio no coração. Na força do ódio, né? Na força do ódio. Então não vai. O raio de dobra é diferente. Na industrialização tudo padronizado, conforme norma. Na obra você vai ver, vai ficar uma bola no raio. Não vai ficar legal. E aí a gente vê os caminhões de aço andando por aí, quando tem aquelas sapatas, aqueles gaiolas gigantes, isso daí é o que você está querendo dizer. Para prédio é esse aço com bitola grande que é difícil dobrar. Exato. Tem um exemplo, a gente chama de bloco, um bloco de coroamento. Triangular. Triangular, as medidas dele são todas variáveis. Se você inventar de dobrar na obra, você vai dobrar ou você vai fazer um quadrado. No projeto está pedindo um triângulo, você vai fazer um quadrado. Não vai dar certo. Nessas situações aí, até o armado é interessante vir montado, porque já vem até padronizado, mas cai naquele negócio de o tempo de espera para receber esse material é maior, o custo é relativamente um pouco mais alto, mas se sente mais confortável de uma empresa fazer essa montagem do que você deixar na obra. A responsabilidade, né? É totalmente diferente. A gente sempre busca canalizar o corte e dobra porque é o que a gente entende que o cliente vai ter mais vantagem também. Mas, poxa, faz o armado? A gente arma também. Vende o vergalhão, por mais que a gente entenda que não é o melhor negócio, mas a gente vende também. Tá lá, tá no portfólio. Só que assim, a gente tem uma equipe treinada.
Então o nosso vendedor não pode ser só vendedor, ele tem que prestar uma consultoria, tem que explicar. Se você sentar lá com algum dos nossos vendedores, eles vão sentar e vão te explicar e falar exatamente tudo isso que eu estou falando para vocês. E a gente está passando aqui para o público. Porque acho que a gente tem que ser transparente, né? Quem vai decidir é o cliente. A gente só apresenta as condições, os benefícios e os prejuízos. E o cliente decide. E aí a gente apresenta também aquilo que a gente tem condição de atender, os prazos. Então acho que tem que ser tudo muito transparente. Né? E esse prazo não tem nem como você estipular sem saber o projeto. Né? Exato. Não tem como, você consegue fazer, não. Tem que mandar o projeto, todas as plantas, né, de armação, como você falou, a planta aí. Projeto de armaduras. Projeto de armaduras. E tem complexidade de projeto também. Tem. Às vezes a gente pega projeto lá, passa, e na hora de produzir a gente pensa que é uma coisa, na hora de produzir, meu Deus. Você projetou lá 2 dias de produção, às vezes leva 3. Nossa. Então a gente tem que acelerar para a gente não falhar com o cliente. E assim, um nicho da Audiaço eu sei que é construção civil, é casas, né? Aqui, eu tô falando construção civil, tudo é construção civil, né? Onde eu quero chegar, mas é construção de casas e prédios. Mas existe um nicho que talvez seja de um projeto muito lindo, né? Eu como engenheiro, você como engenheiro civil, eu não sou engenheiro civil, mas é apaixonante, é a estrutura de pontes, né? É bonito. Que deve ser Você conhece, eu não conheço. Vocês fornecem também para esse tipo de construção? Sim. A gente pega essas construtoras aí de rodovia, não vou citar nomes aqui, né? Sim. Só que a gente atende. Todo tipo de projeto. Não tem nenhuma risca. Ah, não, mas vai ser um puxadinho aqui, um anexo, a gente fornece. Vai ser uma ponte que vai conectar 2 estados. Ô Danilo, mas para esse tipo de projeto de ponte, vocês também fazem corte e dobra ou como que é geralmente? Depende. Porque assim, Enzo, na verdade, a gente só executa o que está no projeto. Quem vai determinar o tipo de material que vai ser usado é o engenheiro. Ele detém o conhecimento técnico. Ah, se aqui vai tela, se aqui vai barra de transferência, se é o corte e dobra, ele que vai determinar. Então, eu vou pegar o projeto e eu vou espelhar exatamente o que está no projeto. A gente não faz nada diferente do que o cliente vai demandar para a gente. Nada. Nem uma vírgula para a direita e nem uma vírgula para a esquerda. A gente só espelha o que ele está apresentando de projeto. Entendi. Aí, Isso tem até porque a responsabilidade técnica, se a ponte cair, não é nossa. Eu estou espelhando, eu tô produzindo o que ele está me demandando. O especificador, né? E é isso aí, tá vendo? A sua responsabilidade nisso. Grande, é gigante. Você percebeu, né? Tudo que é grande é... Você não vê? Teve um caso aí agora, da ponte caiu, agora recentemente, foi uma tragédia. Foi semana passada, retrasada. Foi um negócio... Antigamente nas pontas de pedras não caíam, viu? Não. As pontes de pedras não caíam, só as mas pontes também de passava só carroça, né? Então, né? Não dava bitrem, né? Exigia mais do boi, né? Ele passava mais magrinho. Agora desmistifica o negócio aí, ó. Cheguei numa obra um dia e tinha a esposa do proprietário da obra olhou assim, o Dias tinha entregado um aço lá e não foi empregado na sequência, demorou um tempo lá, choveu, não sei o quê. E o aço parecia que estava com uma cor mais estranha, né? Que ficou na obra, né? Ela falou assim, mas eu não vou usar aço corroído na minha obra. Porque isso parece que é a cor, né? Sim. É verdade isso? O aço, o que acontece? Por que ele pode ser empregado? Essa é uma pergunta legal. Ele oxida, mas depois eu quero complementar. Eu creio que o Danilo vai conseguir explicar melhor, mas é oxidação e ferrugem. É isso, né? Tem a ferrugem barra oxidação, tem ali um nível... A corrosão que ela não pode acontecer. Inclusive, dentro da norma, tem ali um grau que é permitido. Tá tudo certo. E até aumenta a aderência. Até aumenta a aderência concreto. da concretagem. A corrosão que não, que é aquele aço que você vai pegar na mão... Tá esfarelando. Tá esfarelando. Aí não. Quando você vai no aço, ele só suja a mão, é corrosão, é ferro, soltando na mão. Então, não tem problema nenhum. Não tem nem como, pra você ter uma ideia, o transporte é feito no ar livre, não é? Sim. Ela pode chegar já... Pode, vai ter algum contato com a água. Porque se ele sai com o óleo da máquina, né? Vamos pensar assim, de corte, né? Às vezes tem um óleo, né? Às vezes protege um pouco ele, mas depois já... Já recebi bastante carga da Audiaço, que o aço chega novinho. Parece que acabou de fazer. Pode ir lá, inclusive, amanhã, que eles receberam essa semana. Tá umas 50 carretas. Quase nada, né? Umas 50 carretas. Já chegou desse jeito. Na montagem da armadura,
até o tempo de concretar, ela oxida. Na hora que você vai fazer a concretagem, já está toda oxidada. Só que a gente tem que tomar muito cuidado para avaliar esse estágio, né? E eu faço até um alerta aqui para quem está nos assistindo, porque assim, a gente tem hoje uma inserção de aço importado entrando no país. Isso é importantíssimo. Então isso eu acho que é um ponto, a gente precisa discorrer um pouquinho sobre esse assunto. Então, por exemplo, tá vindo aço lá da China, do Egito, tá vindo lá da Ásia. Cada país tem suas normas, tem suas normativas. Né? Será que esse aço está enquadrado dentro daquilo que é determinado pela nossa legislação? Como é que é feito todo rastreio, certificação? Aí tem um outro fator, transporte marítimo. Você imagina, você comprou esse aço, ele vai chegar 4 meses depois. Com todo o contato ali com a maresia, clima, sol, chuva, a maresia por si só, que ela é um agente que acelera ali esse processo de corrosão. Então, 4 meses depois, chegou aqui um aço, que muitas das vezes nem se sabe a procedência. Sim. O preço é melhor? Pode até ser em alguns momentos. Só que aí, qual é a segurança que tem por trás desse produto que está sendo comprado? Se der um problema estrutural, quem é que vai responder por esse produto? Então, a gente tem que ficar muito atento com esse tipo de material, porque isso pode gerar um problema gigantesco. E isso tá aterrorizante, porque tem muito aço importado aqui no Brasil. Então, tá entrando. Não só na sua área, mas como na área do projeto de steel frame, projetos de aços laminados, de aços perfilados. É impressionante a inserção desse tipo de produto aqui. Ele é o que você está dizendo. Não tem a qualidade que tem o aço. Nós temos uma das maiores siderúrgicas do Brasil, do mundo, cara. Então, tá aqui. E outra coisa, eu falei de pós-venda, né? A gente tem todo o rastreio do material, certificação, né? A garantia que todas as etapas estão sendo seguidas dentro da norma, seja por parte da usina, seja na nossa parte. Então isso é importante. A gente está falando de questões estruturais. Como é que você me bota um aço que vem lá da China, que muitas das vezes nem sabe exatamente quem é ali o fornecedor, que você não vai ter uma retaguarda se der um problema estrutural, você não tem registro, você não tem nada. Às vezes mal uma certificação, porque você vai desembolsar um pouco menos. Sem contar que esse aço ele vai chegar no estágio de corrosão avançado, é muito tempo no mar, em contato com a maresia. Então isso é muito perigoso. A gente tem que fazer esse alerta porque ainda, por mais que tenha um volume grande, mas ele ainda não representa tanto no nosso mercado. Só que tem uma briga aí das empresas com relação à regulamentação, Sim. à taxação. Tem, por exemplo, você puxa o aço importado do Egito, não tem taxação. Cara, você vai trazer lá do Egito o aço, vai entrar aqui sem taxa, sem registro, sem rastreio, sem nada. Quem garante isso? Quem vai assumir essa responsabilidade? Tem muitas empresas irresponsáveis no mercado. Compra, quer vender a qualquer custo e não pensa se no futuro tiver um problema, qual é a garantia e segurança que vai ter nisso. E o pior de tudo, né? Essas empresas ficam no mercado por um ciclo, atrapalhando todo o seu negócio. Todo o seu negócio, porque eles atrapalham. Sim. Só que não tem a qualidade, não tem a entrega, não tem o pós-venda, não tem atendimento, não tem nada. E eles ficam atrapalhando. Depois dá problema, um problema que dá, a empresa já quebra e já some. É o que mais tem. Aqui em São Carlos é impressionante. Aqui em São Carlos mesmo, nos últimos tempos, quantas empresas de fornecimento de aço abriram? Entendeu? E fecharam, assim, ó, rapidamente. Por causa desse tipo de problema, entendeu? A gente pega cada loucura, Enzo, aí eu bato o olho, às vezes a equipe traz, poxa, eu falo, não vai durar muito. A gente, o de aço tá com toda humildade, 36 anos no mercado. A gente olha umas loucuras, você fala, não, isso aqui não mantém o negócio em pé, isso aqui beira a irresponsabilidade. Vai dar problema. E a gente tem que vender essa segurança também para o cliente. Então a gente é responsável do início ao fim. Sim. Até mesmo depois que o prédio está lá, pronto. A gente segue como responsáveis por aquilo. Então a gente falou de responsabilidade, né? A nossa responsabilidade também é muito grande. Mas a gente tem rastreio, registro de tudo. Então qualquer anomalia que acontecer, pode ter certeza. A gente vai na origem do problema. E você pega assim, né? O aço, ele vem da transformação do ferro, né? O que vem do minério de ferro. Da onde são as maiores jazidas de ferro, de minério de ferro? Daqui vai para onde? Para a China. Para fazer o produto, para depois voltar para cá. Faz sentido, né? Às vezes atende a norma deles lá, nas condições deles, sabe? Mas chega aqui
Não vai. E o próprio cliente, ele não sabe dessa informação. Ele não sabe se é importado, se não é. Na cabeça dele, aço é aço. Então, tá fazendo lá, mal sabe que não tem é o que o Danilo falou, não tem aquela retaguarda. Então, você não sabe de onde que veio, como que foi o processo de industrialização. Porque não vem um certificado de dureza, de modelacidade, de tração, de tudo. Não vem, né? Então, assim, até o tratamento térmico aqui são feitos de forma diferente do que é feito lá. Então, isso é muito importante, né? Para o cliente saber que eu digo no aço, eu digo em qualquer produto. Né? Existe uma diferença de preço, verifique. Né? Verifique a empresa, porque uma empresa que está há 36 anos no mercado, outras empresas são muito antigas em São Carlos. Ninguém está à toa no mercado 36 anos, entendeu? Ninguém sobrevive tanto tempo se for uma empresa idônea, né? Exato. Então, assim, existe uma responsabilidade gigante, principalmente em partes estruturais. Né? Isso é importantíssimo. Não é não? Exato. Queria que você falasse para mim um negócio bacana. Tá titubeando. É hora da pegadinha. Vem bucha aí, né? É hora da pegadinha. Tá titubeando assim, tem problema aí. É hora da pegadinha. Não, todo profissional que vem aqui de construção, ele tem sempre uma história para contar. Uma história pode ser engraçada, pode ser triste, pode ser que tirou teu sono, pode ser que deu um sono para você durante uma semana que você não quis aparecer. Mas você se recorda nesses 12 anos de engenharia civil, alguma situação que foi um caso para você poder levar para o resto da vida e contar para filhos e tudo mais? Acidente conta? Conta. Acidente de canteiro de obras? Conta. Já aconteceu, já. Um exemplo, Danilo. Danilo faz aço para tubulão. Faz aço para tubulão? Você já desceu num tubulão? Nunca desceu num tubulão. Tubulão é um tipo de fundação, desce 10 metros no solo, depois abre uma sapata lá embaixo. E o profissional, o engenheiro, ele tem não só confiar na mão de obra que ele tem, de executar essa sapata, mas ele tem que conferir para ver se a sapata está certa. Então o engenheiro tem que descer lá aonde o cara acabou de escavar. Acabou, né? Morre na descida. Exatamente. Então na minha carreira aí eu já fiz várias dessas inspeções aí. Então você tem que entrar, você tem que ver se o ângulo que ele abriu a sapata está do tamanho certo, se o rodapé da sapata está certo, se não tem solo fofo lá embaixo. Então tu tem que medir. Então você desce, fica lá uns 5 minutos lá embaixo e vai pro próximo. Tem sapato do meu tamanho, que eu não conseguiria nem ajoelhar lá embaixo. Então, é outra coisa, né? Você não precisava descer, até meia escada só você descia. Só colocar o joelho, mede com o pé, né? Com 2 metros de altura, pô. Mas teve essa situação, sim. Teve situação que eu não conseguia nem abaixar para medir, teve situação que eu andei na sapata. Então eu andava lá, como se fosse um quarto lá dentro. Então tem essa situação aqui. Hoje eu não desço. Hoje eu tenho filho. Então, na época lá, na época eu era mudou solteiro. Mudou a prioridade. Na época eu era solteiro, tava lá descendo lá de boa. Hoje, não chego nem perto. Não chego nem perto. Tanto é que eu nem projeto tubulão. É arriscado. Canteiro de obra, qual é o grau de risco? Eu não sei se existe uma normativa que determina, né? Grau 1, 2, 3, existe isso? Não sei. Eu sei que é um ambiente. Não vou saber te falar, também. mas ele é atípico. Ele não é igual uma indústria que é repetição, você coloca alguma coisa lá para segurança, sempre vai se repetir. Cada dia é uma aventura nova. Então, já vi de tudo já. Já fiquei sabendo de obras do lado que a pessoa caiu por falta de proteção, caiu e chegou a óbito. Gente que troca. Na época, numa fundação lá, eu fui conferir a fundação, o barranco quebrou e eu caí dentro de um dos tubulões, já estava concretado, mas é cheio de aço. Se não tem aquelas proteções de vergalhão, é perna que vai, sabe, que rasga. Então tem um grau de risco aí maior em construção civil. Pro leigo é tipo um filme de Indiana Jones. Isso. Lá no fundo do buraco tem um monte de aço levantado. Exatamente. Assim. Tá parecendo aquela guerra lá que teve dos Vietcongs. Mas a atuação técnica de segurança, eu tô falando porque lá o nosso grau também é de altíssimo risco. Então, assim, a gente tem um trabalho muito efetivo com segurança.
E é um trabalho árduo, porque a gente tenta convencer o funcionário para ele agir de forma segura, para prevenir a sua própria vida. Parece um negócio meio maluco falar, né? Só que é um trabalho de multiplicação e conscientização diariamente. Então é diálogo de segurança, tem técnico de segurança, a gente ministra treino, reciclagem. Tem CIPAT. Aí tem a CIPAT, aí vai o técnico, todo dia, é um trabalho. E mesmo assim, porque se o funcionário seguir toda a regra, ainda assim pode acontecer algum imprevisto de ter um acidente. Agora, se baixar a guarda um minuto, é a hora que vai dar problema. Acontece. A hora que acontece. Então, eu acredito da mesma forma também no canteiro de obra. Não, deve ser pior do que uma indústria. Imagina. Deve ser pior. Não se compara. A indústria já é padrão, né? Ali é pior. Agora você que está há algum tempo no Audiaço, certamente já chegou nos seus ouvidos alguma história de concorrente, não do Audiaço, de concorrente, que vocês perderam ou então não chegaram a orçar uma obra e teve alguma falha estrutural. Alguma patologia que apresentou, caiu alguma coisa, já ficou sabendo de alguma coisa desse tipo ou não? Não, já, assim, não que eu tenha entrado diretamente, né, mas a gente ouve falar, a obra tal, tá dando problema estrutural, tá aparecendo trinca. Então, assim, a gente tava falando de idoneidade, né, de ser muito correto com aquilo que a gente faz. Claro que às vezes nem sempre é culpa de quem tá fornecendo aço, pode ser ali cálculo de concretagem, então... Tem N fatores técnicos ali que pode impactar essa parte estrutural. Não necessariamente é o aço. Às vezes o projeto que foi projetado com ferro mais fino, mais grosso. O Eliseu tem toda aí tem a parte técnica para poder dizer. Mas a gente sabe, cara, volta e meia a gente ouve falar. Graças a Deus, com a gente nunca entrou numa situação como essa. Agora, para o futuro aí. Todo o Polincast, a gente... e você aqui que está ouvindo a gente, segue a gente. Nosso amigo aqui vai colocar o link aqui e ali. No óculos do Danilo aqui vai colocar. E aí você segue a gente, é importante. Tem muitos assuntos técnicos aqui, mas são importantes para a vida da obra. Os projetos novos, né, de sistemas construtivos modernos, né? Como vocês veem a presença do aço nesses novos sistemas construtivos? Olha, eu vejo novos sistemas empregando o aço de maneiras diferentes. Então, um exemplo. Tem o steel frame, até que o Enzo colocou. Vai muito da cultura, mas tem a parte do steel frame, tem aquela parte de paredes de EPS, que ela é miolo de EPS, só que as camadas elas são telas soldadas. Tem a parte que é ao contrário, que tem o aço no meio e só a forma. Eu vejo que o aço está sempre empregado na construção civil. É difícil você ver na nossa cultura uma construção bastante aceita que o aço não esteja empregado. Parece que dá a sensação de segurança, entendeu? Quando você deixa de colocar, fala assim, minha casa não está segura, não vou fazer. Mas existe casa de madeira. Você sabe, Então, que são também realmente seguras, mas é muito da cultura da região. Eu sempre falei sobre isso também. São Carlos é uma cidade de uma cultura bem de concreto ainda, de alvenaria. Sim. Né? Então, creio que ainda vai demorar um pouco para essa tendência chegar aqui, mas um dia vai chegar. E você, como é que vê isso? E assim, as mudanças elas estão muito rápidas, né? E às vezes está até difícil a gente acompanhar tudo que está acontecendo. Por exemplo, as IAs estão aí. De que forma as IAs vão influenciar dentro do teu negócio, do meu negócio, do teu negócio? Eu estava acompanhando agora recentemente que tem vários cursos que já estão sendo vendidos para preparar para esse mercado que já é realidade hoje, é presente. Para poder te treinar para isso. Só que a hora que você concluir esse curso, quer dizer, sei lá, uma pós-graduação, uma MBA de IA. Daqui um ano e meio, tudo que você aprendeu já é obsoleto, já acabou. Agora já tem uma coisa nova, um fator novo, uma tecnologia nova. Então, assim, como é que a gente lida e acompanha todas as mudanças que estão acontecendo? A gente que está à frente dos negócios, a gente tem que estar muito antenado a tudo que está acontecendo. Como é que vai empregar o aço? Como é que o consumidor está enxergando? Modelos que vêm diferente, cada vez mais o público está exigindo
inovação, coisas diferentes, arquiteturas diferentes. A gente olha as casas hoje, são completamente diferentes do que era há pouco tempo atrás. Então olha como o negócio tá volátil, ele tá rápido demais. Tá numa velocidade assim assustadora. E a gente precisa estar, eu pelo menos busco sempre estar antenado, ler, a gente tem que ler muito. Estudar sobre tendências constantemente. Tendências e acompanhar as notícias, tudo está acontecendo, economia, porque tudo vai afetar a gente diretamente ou indiretamente. Principalmente com produtos que são commodities, né? Principalmente, né? São muito sensíveis. Muito. Então, por exemplo, agora o que está acontecendo com o diesel. Poxa, a gente roda um volume de... Você imagina, olha o tamanho da nossa frota. Se pegar como grupo, então, e aí, como é que vai afetar? A gente já está sofrendo agora o impacto do frete. Você deve estar sofrendo também, diretamente ou indiretamente. Então, assim, como é que a gente vai gerenciar? Colocando a bola de cristal em ação. Continua subindo, vai congelar ou vai regredir? Ninguém faz ideia desse negócio. E aí, o que eu faço? Tá tudo Seguro, escuro. repasso. Exato. Então, cara, o negócio tá assim, ó. Você tem que estar antenado 24 horas. Senão você fica para trás. Você fica para trás e o mercado tá muito feroz, tá selvagem, o mercado tá desleal. O mercado sempre foi desleal, né? Acho que independente do segmento. Mas eu vejo que tá mais agora. Tá mais leal. Eu vejo coisas acontecendo assim que eu falo, nesse nível, talvez eu não tenha visto. É assustador. E a gente tem que você tem que manter qualidade, que não é barato. Você tem que manter pós-venda. Você tem que atender bem o cliente. Você tem que estar próximo. Você tem que ter uma equipe treinada. Isso tudo custa. Só que você tem que estar competitivo também. Porque senão o cara fala, não, o preço aqui eu vou embora. E aí? Então você fica aqui o tempo todo equilibrando os pratinhos, e né? Principalmente nessa época de incertezas políticas e tudo mais, né? A gente fica perdido com relação a preço, né? Porque você se adequou ao preço que está agora. Mas às vezes seu concorrente não tem a informação que você tem e aí ele não se adequou. Só que ele está vendendo muito barato ou diferente. E aí depois a bomba vem, né? E as coisas começam, você perde um monte de coisa, é muito complexo. E a palavra da vez é sustentabilidade, né? Já faz algum tempo. Agora tá... Aí o aço é sustentável? Olha, as usinas... tem que começar pela usina, né? Que é quem ali produz o material. Eu visitei algumas e obviamente que eu não vou abrir aqui quais são, mas eu vejo que existe uma preocupação muito grande. E desde a minha antiga empresa também, a gente já olhava muito para esse negócio. E quem não olhar também vai ficar para trás. Sim. Né? Primeiro que é questão de sobrevivência para a humanidade. E segundo também que isso, querendo ou não, mal ou bem, fortalece ou não a marca. É a grande realidade. Então eu vejo por parte das usinas uma preocupação e, claro, a gente também tem que ter essa preocupação, né? Mas uma das maiores fontes de produção de aço é a sucata. É a transformação da sucata em aço. Ou seja, é um produto extremamente sustentável. Entendeu? Então, existiram criações de produtos, eu dei uma estudada só para poder pegar você. Existiram criações de uns produtos de vergalhões de fibra. Você já chegou a ver isso ou não? Já dei uma acompanhada. Vergalhões de fibra, mas eles atacavam que as empresas de aço não são sustentáveis. Né? O cliente olha para aquilo, que o cliente não entende, também não precisa entender de tudo, né? O aço é transformado do minério. Tá acabando com o minério. A fabricação de vidro tá acabando com tudo, tá acabando com a natureza, tá acabando com tudo. E aí, na verdade, assim, grande parte da transformação do aço vem de sucata, entendeu? Principalmente qualquer metalurgia. Tem a grande maioria das usinas tem até um número aproximado, tá? De 60% a 70%. Então. Vem da sucata. A gente aqui não tem, você não perde 1 quilo de nada. Então, tudo tem essa logística reversa, tudo volta. Então o aço volta é um material, reprodução. É um material versátil, sustentável, que está totalmente dentro do ecossistema de ser reutilizado quantas vezes for preciso, entendeu? Então vale a pena sempre aproveitar as transformações que o aço traz para nós, né? Sim. Isso é muito válido, né? Agora tem que aproveitar o máximo dos recursos. Com certeza. Até ele se esgotar, né? Eu digo, o aço, ele pode ser... Quantas vezes a transformação do aço, tanto no alto forno, que faz o ferro gusa, como para um forno de arco, Sim. que faz transformação do ferro em aço e tudo mais, cara, a energia, consequentemente, com o tempo, ela vai acabar melhorando, porque tem energias renováveis, tem outras coisas. Então, esse produto é um produto que
vai ser o espelho, o reflexo, vai ser tudo sempre nas nossas vidas na construção civil, né? E para outras coisas. Tô errado ou tô certo? Não, tá certo. Tô certo? Eu acho que existe uma estrutura muito boa nesse aspecto. Da mesma forma que é, por exemplo, o alumínio, né? Quanto se perde alumínio no meio ambiente? Quase nada, pouco. Pouco. A gente sofre com outros insumos, com plástico, mas tem produtos que é muito bem... Não, e o alumínio, pior ainda, porque a transformação da bauxita no alumínio, gasta-se uma energia muito grande. Quando você já pega produtos para reaproveitamento, que você faz a transformação do alumínio das latinhas no alumínio, o consumo de energia é menor, entendeu? Então é muito melhor. Então, assim, você imagina a sustentabilidade disso tudo. Vale a pena, entendeu? Fazer esse tipo de comparação, não é não? Né, seu Eliseu? Tem coisa que eu aprendi aqui. E você conhece a história dele no polo? Você sabe por que ele tá no polo? Você nunca abriu o jogo. Você nunca... De aço. Rapaz, isso é por causa do de aço. Como assim? Não, teve uma obra aqui. Não, desde quando você tá no polo? Conta desde aí. 2023. Então teve uma compra. Juro que eu pensei que você tivesse mais tempo. Não, eu sabia, mas não me inteirava muito. E aí teve uma pessoa da Odias que entrou em contato comigo, falando, ó, tem um cliente seu que está comprando com a gente aqui, e ele está falando para pontuar para você, e só que você não tem cadastro. Eu falei, mas o que é isso? Eu não sei nem o que é isso aí. Quem foi? Nossa, de cabeça eu não lembro. Foi da Audiaço? Da Audiaço. Ah, da Audiaço. E aí eu recebi o Rodolfo, depois ele fez todo o cadastro meu lá, recebi o Rodolfo lá no escritório. Rodolfo, para quem não sabe, é o amado guru, a força motriz do polo, né? Rodolfo, patrimônio do polo. Rodolfo Geisa, muito obrigado, viu? E aí ele foi no escritório e me explicou tudo, como que funcionava. Eu fiz o cadastro e aí fui pontuando, mas até então... Não sabia. Então você viu que a primeira paixão dele foi a Audiaço, você tá vendo? Não, e outra coisa, a Audiaço ajudou ele a ser premiado. Então, qual empresa faz isso? Premiado esse ano de novo. Tá vendo? É um grande engenheiro nas grandes premiações, né? Tá vendo só? Só não foi lá buscar o troféu no último evento. Não foi, né? Ele foi lá, deu uma passada. Eu tava lá. Jogou uma conversa fiada e é muito compromisso. O cara é importante. Agenda lotada é assim. Ô, Eliseu, conta aí, quais são as suas perspectivas aí, projetos futuros, o que você espera do mercado aí para os próximos anos? Isso é importante, um feedback seu que está na ponta aí, né? Um cara que está ligado à engenharia, à construção para a gente. O Enzo, eu vi uma ascensão muito grande, pelo menos no escritório lá, no segundo semestre do ano passado e agora. Aumentou muito o fluxo de projeto, então o escritório está com bastante projeto. Então eu vejo o reflexo disso em várias construções, vários empreendimentos sendo lançados. Então eu vejo, é lógico, a parte da política lá influencia muito esse ano, mas eu vi que deu uma estourada aí. Vi o pessoal falando que estava meio frio, mas não senti isso não. Pelo menos no escritório eu não senti isso. Que notícia boa. Então. Isso é muito bom. Tem bastante projeto saindo lá. E uma dica importante para o cliente, eu acho que tem muitos clientes que querem lidar com a obra de forma caseira, né? Por que é importante ter um engenheiro capacitado por trás? Explica isso para a gente. Vou falar para você que, às vezes, a economia que ele acha que ele está tendo não contratando pode ser uma economia porca, sabe? Então, ele acha que a vida inteira uma pessoa fez daquele jeito, nunca deu problema. Já ouvi muita gente falar assim que nunca aconteceu nada. Beleza, só que você está acompanhando a vida dessa casa há 30 anos, que você nunca viu essa casa dando problema. Então, investir num projeto de estrutura é essencial. É uma coisa, você vai gastar menos do que você vai gastar no vaso da sua casa, menos do que você vai gastar na torneira da sua cozinha, aquela torneira gourmet. Então, invista nisso. Invista nisso que a sua dor de cabeça no futuro vai ser menor. A sua economia na compra do aço vai ser menor. Às vezes você está achando que você está economizando de um lado, na hora que você vai comprar, você está gastando mais.
Tá vendo? Para isso, procure o engenheiro Eliseu Marçal. Coloca o arroba dele aqui embaixo, que é importante, né? Pode ir por Ó, já a hora do jabá, pô. Hora do jabá. na arroba Eliseu Marçal.eng. Olha lá. Arroba eliseumarçal.eng. Vamos aproveitar a nossa audiência. Pode adicionar lá que... Ô, Danilo. E a demanda agora vai quadruplicar. Vai ter que contratar mais engenheiros. Tomara. Vai aumentar. Ô, Danilo, e você, à frente de uma grande organização, de uma empresa gigante que tem mercados diversos, né? Como que você analisa aí o mercado para o próximo ano ou para os próximos anos? Como que você tem analisado isso daí? Assim, eu inclusive abri falando disso, né? Eu vejo o mercado, o segmento da construção civil é um segmento muito promissor. Né? Seja o nosso estado, seja o país, tem muito campo a crescer. Claro que politicamente a gente tem sofrido bastante. Então hoje a gente vê a Selic aí a 15%, querendo ou não, quem faz um pouquinho de conta vai fazer um financiamento, você vê a taxa de juros a 15%, fala, poxa, vale a pena? Há pouco tempo atrás a Caixa estava sem liquidez. Então, eles exigiam 20% de entrada no financiamento imobiliário, depois passaram a exigir 30%. Poxa, isso já descapitaliza ali Total. Quem está tentando comprar. Então, a gente depende muito também do cenário econômico. Então, são vários fatores. Não, afeta. Afeta eu, se eu sou empresário, se eu sou empreendedor, afeta o consumidor final, então afeta. Né? A gente vê... Nós, particularmente, a gente tá entregando o primeiro trimestre, mas a gente vê um primeiro trimestre mais brigado, né? E a gente vê, assim, cada vez mais, claro, necessidade de entregar serviço, entregar qualidade, mas a briga por preço está muito grande. E é um ano que ele está oscilando mais do que eu, particularmente, projetei. Eu projetei, assim, um ano um pouco mais linear, um pouco mais estável. Então, a gente cresce, mas a gente cresce de uma maneira muito mais brigada. Então, assim, eu vejo o ano um pouco mais difícil, um pouco mais brigado, pelo contexto em que a gente está vivendo, né? Por todos esses fatores que estão aí, que é a realidade. Tem um fator político. Então, né, o investidor gosta de duas coisas. Ele gosta de lucro, mas ele gosta também de ter uma certa segurança. Sim. Né? Não tem como você não assumir nenhum risco, mas ele avalia os riscos. E a gente vê alguns investidores em algum momento recuando um pouco. Mas assim, tem muito negócio acontecendo, tem muita coisa. Tem os fatores externos. E por mais que tem muitos fatores que estão tentando tolir esse mercado, segurar, reter um pouco, reprimir um pouco, mas o mercado tem um potencial tão grande que ele não para. Ele não para, ele continua andando. É a força motriz do Brasil. É a força motriz do Brasil. Então assim, eu vejo um ano mais difícil, mas que tem muito negócio acontecendo. Isso é importante. Uma das visões importantes para a gente poder dar andamento, né, nos negócios e nos nossos crescimentos, né, e trazendo novidades para a construção civil, né, isso é importante. Até porque a gente tem que olhar lá na frente também. Não dá para viver só o hoje. Não. A gente tem que fazer as projeções, né, bolinha de cristal, pega as informações que tem hoje, e tá difícil, hein? E tá difícil, mesmo assim tá difícil. E aí você projeta, falou, ó, esse ano aqui vamos nessa linha. Depois você vai corrigir na rota, né? Nossa senhora. É isso aí. Ó, tem algum recadinho importante que você gostaria de dar? São nossas últimas palavras. Chegamos aqui ao final do nosso podcast. Tá bom? Você fala um pouco hoje. Rapaz, o que aconteceu? Você quer cestar, né? Fala a verdade. Não, eu tenho compromissos familiares. Entendi. Você também. Não, eu também. Eu acho que hoje as informações foram extremamente válidas para o cliente, para o telespectador poder entender um pouquinho do aço, entender um pouquinho do mercado e de projetos e estruturas, né, que é importantíssimo você estar aqui para elucidar tudo isso. Então, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por nos orientar, trazer esses conhecimentos para nós, viu, Eliseu? Eu que agradeço, Enzo. E dou um recado aí pro pessoal que ficou com alguma dúvida. Se quiser chama no direct. Ligar, chamar no direct lá, tira a dúvida, faça assessoria, acompanhe a sua obra. Legal. Faça o seu projeto. Excelente. Só não faça sem projeto. Exatamente. Muito de segurança. O achismo já ficou para trás há muito tempo, né? Olha, até melhor. Se não fizer comigo, que faça com outro profissional, mas faça com o projeto. Parabéns. Que legal. Muito bem. Melhor fazer com você, né? Melhor fazer comigo. E você, Danilão? Qual o recado você dá para quem está nos ouvindo aí? Primeiro, agradecer o Eliseu pela parceria, né?
2 anos pelo Polo, mas você compra com a gente há quanto tempo? Eu tô 2 anos na empresa, né? Pra trás eu não sei se você já comprava ou não. Desde antes de você... 2014, 2013. É que ele é novinho também, viu, Danilo? Então, da mesma forma que eu agradeço o Eliseu, eu agradeço todos os parceiros da Udiaço, né? Seja aqueles que estão aqui conosco diretamente na nossa unidade, seja aqueles que estão lá em Carapicuíba, no Guarujá, em Resende. Então, se a Udiaço está aí na praça há 36 anos, é graças a esses parceiros como Eliseu aí e muitos outros. Agradecer a equipe Udiaço também. Esse é o gestor. Esse é o gestor, né? Claro. Ele é o gestor, mas eu concordo com Eliseu, você. quem faz a magia acontecer são as pessoas. Sim. A gente vai ali, dá umas coordenadas, tá? Orienta, às vezes puxa a cordinha, põe pra cá, põe pra lá. Mas assim, quem faz a magia acontecer são as pessoas. Então, quero agradecer porque a gente vem de 2 anos, né? Bem brigados, mas a gente vem entregando, vem batendo alguns recordes. Eu quero agradecer aí o pessoal pela entrega e comprometimento. E a todos os nossos clientes. E vamos lá, né? Vamos entregar o nosso ano. Vamos para frente. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Mais um Polincast. Aqui com o Danilo Soares da Udiaço e o Eliseu Marçal. Que vocês consigam aproveitar ao máximo todo esse conteúdo. E o Polo. O Polo nós somos 34 empresas de excelente qualidade, que entrega tudo para você, cliente, e que o nosso principal objetivo é levar para a sua obra menos desperdício e materiais de qualidade. Muito obrigado mais uma vez. Até a próxima. Obrigado, gente. Valeu.